estamos no ar com mais um programa Olha Ela, ao vivo pelo Facebook da Rádio Amor e Vida. E você que está aí nos assistindo, aproveita, compartilha com os amigos. E você que quer ver os nossos programas anteriores, entra no YouTube, programa Olha Ela, e lá você encontrará todos os nossos programas. Aproveita também para nos seguir no Instagram do programa Olha Ela e na página do Facebook, programa Olha Ela também. Estamos mais uma vez no ar com oferecimento FHM Financeira e Tavares Fotografias. E hoje o nosso papo será com a Tule, que vai nos falar sobre radiologia e também sobre teatro. Boa noite, Tule! Boa noite, Cirlei, tudo bem? Me fala um pouquinho de você, quem é a Tule? Então, Cirlei, eu sou técnica em radiologia, eu trabalho há quase 20 anos na radiologia, né? Eu faço raio-x, tomografia, densitometria óssea e também, por acaso, na vida, aí aconteceu uns anos atrás, eu sempre gostei muito de teatro e eu fui estudar na Faculdade de Artes do Paraná. E aí eu acabei começando a desenvolver um projeto de educação nas escolas, com as famílias, com as crianças, visando essa radioproteção para as pessoas se cuidarem ao fazer um raio-x, ajudarem a gente, que é profissional da área da saúde, a se cuidar também. Olha só que maravilha, gente! Então, já aproveitando, vamos falar primeiro da parte da radiologia e depois a gente vem falando também do teatro, que tem um monte de novidades, coisas bacanas que a Tule está fazendo, aí uns projetos incríveis que qualquer um de vocês podem participar também dos projetos da Tule. Então, para começar falando sobre a radiologia, nós temos muitos ouvintes que não sabem, né, o que é a radiologia e o que é a radioproteção. Então, a radioproteção é um ramo da radiologia que visa cuidar tanto do profissional que está realizando o seu exame de raio-x, de tomografia, ou em outras áreas da radiologia também, né? Como cuidar do paciente. É aquela área que visa assim, esse raio-x, se eu fizer, ele vai me causar um benefício, entende? Então, pensando nisso, existem físicos que fazem estudos específicos para verificar se a sala é blindada, se essa radiação não está escapando e saindo do lugar. É por isso que a gente contrata um profissional chamado físico-médico, né? E a gente, enquanto profissional que faz o exame, tem algumas responsabilidades para com o serviço que a gente trabalha e também com o paciente que a gente atende, né? Que é cuidar desse paciente. Entendo, tipo humanizar um trabalho já existente, né? Isso, humanizar e garantir que esse exame vai sair com a qualidade 100%, o melhor exame, com uma dose de radiação muito baixa, para que essas pessoas não tenham medo de fazer raio-x, entende? Que quando você leva teu filho, tua criança pequena num serviço para fazer um raio-x, você não fique pensando assim, ai, que medo, meu filho vai tomar radiação. Não, ele está seguro, a gente está fazendo isso com segurança dentro de um serviço próprio para isso. A proteção, o cuidado, né? Então, vocês oferecem o diagnóstico com qualidade, mas principalmente com cuidado, né? Exatamente, é um diagnóstico seguro para que o médico possa fazer o devido tratamento. E quais são os princípios da radioproteção? Então, o primeiro princípio que a gente, enquanto cidadão comum, tem que prestar atenção é que todo raio-x ou todo exame de radiologia que você for fazer tem que ter um pedido médico. Quem avalia se esse exame é necessário ou não é sempre o médico. Né? Acontece às vezes das pessoas dizerem assim, mas eu não posso ir lá e só fazer o raio-x. Não, não pode. O médico tem que avaliar para ver se o raio-x ou a tomografia é o exame indicado para o seu caso. Então, isso a gente chama de justificação. Tá? Até isso que eu ia perguntar, né? Se acontece, talvez, né, de repente até algum ouvinte nosso tem essa dúvida. Acontece de paciente chegar lá, oi, tudo bem? Eu quero fazer um raio-x, eu tô com uma dorzinha aqui assim, eu gostaria de fazer um raio-x, tem como?
Então, acontece bastante das pessoas procurarem o serviço de radiologia, mas assim, a gente não faz, tá? Sempre tem que procurar um médico e a gente orienta o paciente, né? Já na recepção. Olha, o senhor tem que ir até o consultório, o médico vai fazer um exame clínico e vai avaliar se é um exame de raio-x ou de tomografia ou um ultrassom, um exame que não tenha radiação, já vai resolver seu problema. Ah, é muito bom saber isso mesmo, porque, gente, é muito, muito perigoso. Até mesmo para quem precisa fazer o raio-x, se não tiver todo aquele esquema de segurança que é obrigatório, é perigoso. Imagina a pessoa chegar assim, né? Que bom que vocês não fazem, né? Porque, tipo, farmácia. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas indo na farmácia comprando remédio por conta própria. Né? Eu até conheço alguns amigos que são farmacêuticos que, às vezes, até receitas falsas. Então, isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso mesmo. Então, não tome medicação sem uma orientação médica, sem orientação de um profissional, porque isso pode acarretar a problemas gravíssimos, gravíssimos para a saúde, né? É importante também, respondendo ainda a tua pergunta, né? Então, o primeiro princípio é justificar isso com um pedido médico. A segunda etapa é usar doses baixas de radiação e adequadas para aquele procedimento. Eu costumo dizer, quando eu faço assim palestra para os estudantes de radiologia ou quando eu converso com as pessoas sobre isso, assim, ó, a dose tem que ser adequada e o exame tem que ser rápido. Numa criança, às vezes, se eu fizer o exame rápido, não dá tempo dele chorar. E ele não se mexe e eu não tenho que repetir a incidência. Entende? Então, é bem importante usar a dose adequada e trabalhar com técnica adequada. Né? Sempre quando você chega num serviço de radiologia, se você vai ver que tem placas na porta, né? Não entre, não abra essa porta, cuidado, aqui é um lugar seguro, desde que você atenda a essas determinações que já estão na porta do serviço. Eu observei em algumas salas de raio-x que ela tem uma luz, né? Se a luz está acesa, não abra, né? É como um estúdio. Estamos gravando, então, por favor, não Exatamente interrompa. isso. A luz seria uma segurança para a pessoa que está na porta fora. Quando a luz está acesa é porque a gente está disparando raio. É interessante observar que essa luz é ligada no equipamento. Então, se ela está apagada, está tudo bem, não há radiação naquele momento. Quando ela acende, é porque naquele momento está emitindo radiação. E quais os malefícios? Os malefícios, a pessoa que não está preparada, no caso, não está protegida e acompanha um paciente que está fazendo um raio-x, qual a parte ruim disso? Porque a gente fala da parte boa, do diagnóstico, do autocuidado e tal, mas a gente sabe que existem locais que essa segurança ela não é uma segurança adequada, porque tanto quem está o profissional que está fazendo o procedimento, quanto a pessoa, o paciente que está recebendo o procedimento, e principalmente se esse paciente tem um acompanhante, todos devem estar protegidos quando está naquele raio ali da radiação. E quais os malefícios, no caso de uma pessoa que não está, que não tomou esses devidos cuidados com o acompanhante, na maioria das vezes? Então, assim, Sirlei, o que acontece? A gente só deve ser permitida a entrada do acompanhante quando é necessário. Né? Então, a gente costuma dizer que uma criança menor de idade sempre vai entrar na sala de radiologia acompanhada do responsável, da mãe ou do pai. Às vezes, dos dois, se for necessário. Um idoso que tem Alzheimer ou uma pessoa que não consegue ficar em pé, que precisa do acompanhante, além do profissional que vai realizar o exame, essa pessoa vai ter que entrar. Sempre que entrar um acompanhante na sala, o profissional naturalmente vai oferecer uma proteção. Isso é natural para o profissional da radiologia, tá? Seja o médico que está fazendo o exame, ou seja a gente enquanto técnico, né? O que é essa proteção? São aventais mesmo, aventais como de cozinha, só que de chumbo, né? Que protege você dessa dose de radiação que o paciente vai tomar nesse momento
do disparo da imagem, né? Então, quando eu oriento sempre a perguntar para o profissional, né? Quando você chega e diz assim, eu vou fazer um raio-x do pé, né? Eu posso usar o protetor? Pode, ele vai te oferecer, entende? Isso é uma forma de colaborar com o profissional também, entende? Aí, eu vou fazer um raio-x do tórax. Aí você não vai poder usar um colete. Porque se eu usar um colete para fazer um raio-x do tórax, eu vou tirar 30% da área de interesse. E Da isso visibilidade, né? Isso, porque o colete não deixa a radiação passar e não permite uma imagem da parte inteira, entende? Então, assim, a pergunta sempre é para o profissional que está te atendendo: eu posso usar um colete? Eu posso usar um protetor durante o meu exame? E o acompanhante, ele também pode pedir: eu vou entrar com meu filho. Tem um colete para mim? Porque sempre vai ter, né? Por exemplo, eu trabalho num serviço muito grande de radiologia, onde tem muito colete, tem muito protetor, né? Tem a vontade, né? Então, sempre vai ter uma EPI adequada para o seu caso. E mesmo num serviço menor, vai ter também. Talvez o técnico tenha até outra sala a pegar, mas vai ter um protetor e um colete de chumbo para você que é acompanhante. E é muito importante, gente, você que está acompanhando, ter essa proteção é muito, muito, muito importante. Então, se porventura você vai acompanhar alguém que vai fazer um raio-x e o profissional, sei lá, às vezes, devido a muito trabalho, que vocês sabem que a área profissional da área da saúde é uma área que ela é bastante, como que a gente pode dizer de uma forma assim, explorada, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, o profissional está extremamente cansado, não por um relaxo, mas às vezes por um esquecimento mesmo. Ele esquece de oferecer essa proteção ou um colar de chumbo para o acompanhante ou um colete. Mas, como a Tuli comentou, todos os locais que praticam esse tipo de exame é obrigatoriamente de praxe ter todos esses equipamentos. Então, mesmo que não esteja na sala ali disponível, em algum local eles têm ali, então peçam porque é para segurança própria de vocês. Né? Não tem limite também, sabe, Cirlei? Quando a gente fala assim, limitação de dose, se você é paciente, o seu médico sabe quantos exames você precisa fazer. Então, para o paciente, não há limitação de dose. Se você precisar fazer um raio-x por mês durante 1 ano, 2 anos, vai ter que fazer, porque o teu médico justificou essa dose, entende? Sim, faz parte do tratamento. Faz parte, né, do tratamento, exatamente. Agora, assim, para o acompanhante, a gente só vai pedir que o acompanhante fique junto se realmente for necessário, sabe? Se realmente é um paciente que é um caso que a gente precisa de ajuda, sabe? Uma pessoa que tem o risco de se mexer, ou de cair, ou de se machucar, então é um cuidado extra, o acompanhante está junto, sabe? E assim, usando todo o equipamento adequado, não é um procedimento perigoso, é um procedimento que pode salvar vidas. E a pessoa que está exposta a essa radiação, quais os malefícios que ela pode vir a acarretar? Veja, hoje em dia, com equipamentos modernos, né? Com equipamentos modernos, a gente tem uma dose muito menor para o profissional que trabalha, sabe? Então, a gente usa um dosímetro, a gente sabe exatamente quanto de radiação a gente tomou durante o mês. Esse dosímetro vai lá, mede quanta dose a gente tomou, o que aconteceu com a gente. E a gente tem toda a proteção, além do colete e do protetor de tireoide, que é usual até para o acompanhante e para o paciente, a gente vai ter biombo de chumbo, portas blindadas, paredes blindadas, né? A gente trabalha num horário menor, a gente trabalha 4 horas por dia, né? Que é para não exceder mesmo esse limite de dose. Então, acaba que eu, nesses 20 anos de profissão, nunca atingi a dose anual máxima. Entende? Com o devido cuidado, a pessoa pode nunca atingir essa dose máxima, sabe? E caso atinja essa dose, você sabe quais os sintomas que pode desenvolver ou desenvolver alguma coisa ou... Veja, assim, eu posso te dizer que a dose máxima,
quando um funcionário dentro de uma clínica atinge essa dose, ele é afastado do setor imediatamente, entende? Antigamente existiam casos de pessoas que tinham, problema na mão, a unha ficou seca, teve um câncer de tireoide, mas não tem como saber, entende, Cirlei? Porque tem gente que Sim, nunca trabalhou na radiologia e vai ter câncer de tireoide, exatamente, entende? exatamente. Então, assim, é muito relativo. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, o normal que a vigilância sanitária preconiza e o que é feito nos serviços de radiologia é quando o profissional atinge essa dose, ele é imediatamente afastado do setor por um período, vai ficar trabalhando em outro setor da clínica, uma ecografia, ou na recepção, ou no fechamento de laudo, né? Até normalizar. Até normalizar. Ah, legal, legal. E agora vamos mais. Bom, a gente mais ou menos já falou sobre isso, mas de Mas eu qualquer quero falar uma forma. coisa. Ah, fique à vontade, fique à vontade. Eu quero falar assim que tem algumas coisas que o cidadão pode ajudar a gente assim durante a realização dos procedimentos, sabe? Então assim, quando você adulto vai fazer um exame, prestar atenção em algumas coisas pode não só ajudar o profissional da radiologia, como pode assim facilitar para você mesmo o tempo que você vai permanecer dentro do serviço, né? Então, se você vai sair de casa para fazer um exame de raio-x, já não sai de brinco, deixa as joias em casa, porque a gente vai pedir para tirar. E não é, gente, porque o raio-x vai queimar, ou porque é simplesmente porque aparece no raio-x. Então, esse brinco, esse anel, essa correntinha que está no pescoço, pode atrapalhar alguma estrutura que o médico poderia ver e não conseguiu ver por conta daquele metal. Tá? Então, mulheres, se puderem ir com um sutiã sem metal, sem botão, sem nada, assim, tipo aqueles tops de academia, é super bacana, entende? Se Isso é você vai levar um importante. idoso nesse frio, por exemplo, vai sair com o seu idoso de casa, né? Nesse frio, para fazer um exame, já presta atenção na roupinha que vai pôr nele, põe uma coisa que não tenha zíper, não tenha botão, porque aí ele vai chegar lá e a gente já vai conseguir fazer o exame com uma facilidade tremenda, sabe? Sem precisar trocar a roupa desse paciente para fazer um raio-x ou uma tomografia. E a outra coisa que eu quero dizer é com relação às crianças. Assim, conversar com a criança antes e mamãe e papai sempre. Se a criança tem raio-x e exame de sangue para fazer, faz primeiro raio-x. A gente vai nas escolas e costuma ensinar isso, sabe, Silene? Porque é assim, o que acontece? A criança vai lá fazer o exame de sangue e a gente entende que a picada dói, que né, eles vão chorar. Aí, quando eles chegam no serviço de radiologia, eles estão muito nervosos. Favorados, né? Exatamente, com medo. E a gente, na clínica que eu trabalho, a gente tem o jaleco azul, né? Então, isso alivia muito assim, o medo para a criança. Atenção, né? Atenção. Mas mesmo assim eles chegam com medo. Então, se tiver a possibilidade de levar sua criança, primeiro fazer um raio-x com a gente, no hospital, na clínica, seja onde for, e depois fazer o exame de sangue, gente, isso é muito legal. Olha só que dica maravilhosa, gente. Tá vendo só? O programa Olha Ela também ajuda você a controlar esse momento que é tão, né, difícil e delicado. Quando você tem uma criança, você sabe que é muito delicado quando você leva uma criança ou no pediatra, ou para tomar uma vacina, ou para fazer um exame. É um processo, algumas crianças, na maioria das vezes, né? É um processo bem difícil. Então, essa dica assim, é valiosíssima. Então, conversa com a sua criança, né? Tem o raio-x e exame de sangue, como a Tuli falou, vai no raio-x primeiro, faz o raio-x. É uma coisa gostosa, a criança não vai levar picada nenhuma. Quando ela chegar lá para fazer o exame de sangue, ela já vai estar menos tensa, porque ela passou lá pelo raio-x e foi legal, foi gostoso. E você pode falar um pouquinho da clínica que você trabalha para gente? Para Então, quem, nossos ouvintes aí que quiser fazer, de repente, um exame diretamente lá na clínica que a Tuli trabalha, ser atendida pela Tuli. A Tuli é bem gente boa, gente, ela é bem carinhosa. então, gente, eu trabalho na clínica XLM, fica ali na Avenida Batel, né? É uma clínica bem antiga, já tem quase 65 anos no mercado. Então, o diretor clínico é o Dr. Heraldo Neto. E fazemos todos os procedimentos de diagnósticos por imagens dentro da clínica, né?
e todos com o devido cuidado, e estamos à disposição, gente. Se quiser fazer comigo, é de manhã, das 8 ao meio-dia. Mas Aproveitar, mandar um abraço aqui para o doutor Heraldo, e quando ele quiser falar sobre algum assunto, né, divulgar alguma pesquisa, falar sobre algo, algum projeto, ou algo que a clínica esteja desenvolvendo, doutor Heraldo, nossos microfones estão super à disposição. A gente pode marcar, a gente vai com a equipe na clínica, fazemos o programa diretamente daí, se for o caso. Só falar com a gente. Um abração. então, e é isso, sabe, Silei? A gente está lá à disposição, se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida também, tá? Depois pode deixar meu Instagram, é Tuliville, né? Como tá no programa. Quiserem mandar alguma dúvida, tem uma dúvida assim, uma dúvida assado, também quero. Eu quero aproveitar o espaço também, Silei, para tirar uma dúvida que alguns anos atrás rolou uns vídeos bem assim maldosos a respeito da mamografia, tá, gente? Nossa, muito bom. Que a gente não oferece um protetor de tireoide para a paciente fazer mamografia. A gente, enquanto profissional da radiologia, não a gente, Túlio, ou a gente, né? Sim. Então, eu quero explicar para as pessoas que vão assistir o programa hoje, que estão acompanhando a gente aqui no programa, que é assim, gente, o mamógrafo, quando ele comprime a mama, ele lê espessura. Então, se por acaso a gente colocar esse protetor de chumbo no pescoço da paciente, quero dizer que ele não é pequeno, tá? E esse compressor, de alguma forma, lê esse chumbo, ele multiplica a dose, entende? Então, assim, como a gente geralmente faz mamografia uma vez por ano, e tem que fazer, mulheres, tem que ir lá e importantíssimo. Tem que fazer, então a gente não é indicação usar esse protetor durante o procedimento. A dose é baixa, você vai estar protegida, você está segura, o exame é de suma importância e nem o Colégio Brasileiro de Radiologia, nenhum indica usar esse protetor durante a mama, Nenhum tá? órgão da Nenhum saúde. órgão da saúde, tá, gente? Então, assim, quando você vai fazer mamografia, fique tranquila. A técnica tá lá, tá preparada para te responder exatamente o que eu tô te falando, tá? Porque se por acaso esse compressor lê que tem um chumbo ali, ele não sabe que é chumbo, ele pensa que é a sua mama, que é super densa, e multiplica essa dose, o que traz um risco maior do que o benefício que você vai ter no exame. E pode dar um erro também no diagnóstico, né? Com certeza, se alguma coisa na tua mama, né, cobrir, se algo cobrir alguma estrutura da tua mama, pode não permitir que alguma coisa seja vista. Olha só que importantíssimo isso. E aproveitando esse momento, né, as meninas, que o nosso programa é ouvido por quase que 90% mulheres. Então, as meninas que estão nos ouvindo aí, se você não fez ainda o seu exame de mama, procura uma unidade de saúde, ou do SUS, ou um órgão particular, seja o que for, faça o seu exame. Prevenir é sempre muito melhor do que remediar. Então, corre lá, agenda sua consulta, seu preventivo, porque isso é importantíssimo. E qualquer sintomas, né, de um câncer, ou de mama, ou de útero, ou seja lá, de qualquer órgão que for, diagnosticado no início, gente, a probabilidade de cura é quase que 100%. Então, meninas, fiquem espertas. Procure uma unidade de saúde, façam seus exames, mantenham suas mamografias, seu preventivo em dia, porque isso é importantíssimo. Isso é um ato de amor com você, né? É isso aí, Shirley, tem que fazer, tá, mulherada? E, bom, eu ia fazer uma pergunta aqui antes, que já praticamente a gente já havia respondido, né? A gente estava batendo papo aqui, que foi como ajudar o profissional que vai vai realizar o seu exame a diminuir o nível de radiação, né, recebida. No caso, nós já havíamos comentado. Isso aí. Se caso o profissional, por algum motivo, não te oferecer um avental ou uma proteção
um colar Cervical. cervical para proteger da radiação. Pede, moço, tem um colete que eu possa usar para eu acompanhar aqui o meu paciente? Ou um colete cervical, qualquer coisa, colar cervical ou um colete? Isso é muito importante para quem vai acompanhar. E se não houver necessidade de você acompanhar dentro da sala de raio-x, aguarda do ladinho de fora, é rapidinho e você evita, né, ter maiores Isso problemas. é importante também, né, gente? Assim, se não precisa entrar junto, às vezes a gente vai chamar o paciente e daí, o acompanhante quer vir junto. Mas precisa, né? Precisa um adulto, precisa de um acompanhante. Então, isso tem que ser avaliado na hora do exame também, né? Mas, assim, quero crer que os profissionais estão preparados também, assim como a gente está lá na clínica, Ah, na mas cidade toda, né, gente? 99,9% dos profissionais são incríveis e estão preparadíssimos para atender, seja no SUS ou no particular. Eu tiro o chapéu para os profissionais da área da saúde, assim, são incríveis, incríveis. Eu sou formada em enfermagem, Que né? Nunca legal! exerci a profissão, né, gente? Mas se precisar num perrengue aí, tô fotografando um evento e acontece alguma coisa, eu tenho sempre no meu carro meu kit de primeiros socorros, estetoscópio, tento. É isso aí, a gente aprende muita coisa na vida, né, O Cirlei? A gente esfigmo, eu tenho lá tudo bonitinho lá, é né? De isso repente aí. aferir uma pressão. Não, não aplico nenhuma medicação invasiva. Não aplico. Mas uma emergência, até uma ambulância chegar, os primeiros socorros eu Dá pra gente fazer, né? dá É isso tranquilo, aí. tranquilo. E é sempre bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente está fotografando um evento fora e não tem essa disponibilidade, assim, essa facilidade de ter uma ambulância ou ter uma unidade de saúde E mesmo que próxima. tenha, né, Cirlei, às vezes demora para chegar, né? A gente É, percebe que em grandes sim. eventos hoje você já tem que contratar uma ambulância, Tem alguma grandes coisa eventos, tem assim, que né? ter ambulância na porta. Isso, mas às vezes até a ambulância chegar, até o profissional se deslocar, né? Às Sim, vezes já sim, é pode muito salvar uma vida, importante. né? E a segunda pergunta que seria, né, o porquê que não pode usar metais para realizar o raio-x que você então já nos. Na verdade, assim, gente, o metal é só porque ele aparece, tá? É claro que se a gente fosse falar em ressonância magnética, tem outras seguranças, seria um outro assunto, mas aí Sim. eu tenho outros amigos que podem falar disso, que fazem ressonância magnética a vida toda, né? Uhum. Embora eu seja supervisora na clínica, não é a minha área é o raio-x mesmo e a tomografia, né? Mas, enfim, na ressonância, o equipamento puxa, né, o metal, ele é um campo magnético. No raio-x não, é só porque ele aparece. Então, para que você vai deixar lá num armário fechado, ou dentro de um vestiário, ou na sua bolsa, se você pode deixar essa joia em casa e quando você Exatamente. chegar, você vai estar com a tua joia lá e você põe para ir na festa, em outro lugar. É aquilo que a gente fala, bom senso, gente. Bom senso a gente tem que ter em todos os setores, em todos os sentidos, né? Você está indo realizar um exame, você não está indo para uma festa. Se você está indo realizar um exame, porque automaticamente você não está tão bem assim. Então, como a Tuli falou, deixa a joia em casa, deixa o anel, o brinco em casa, vai leve, vai tranquila, faz o seu exame, tudo vai correr super bem, vai dar super certo. E o que te levou, Tuli, a ir para esse lado da radiologia, da área da saúde? Então, Cirlei, foi uma coisa assim. Eu trabalhava com vendas, né? Sempre trabalhei no comércio, sempre. E daí, vou fazer. Eu sofri um acidente de moto, e daí eu fiquei um tempo afastada do trabalho por conta do acidente. Isso foi em 2004. Aí fui fazer matrícula para enfermagem. Cheguei na escola, tinha curso técnico de enfermagem. Aí ela falou assim: não tem vaga para enfermagem, mas eu tenho vaga para radiologia. Aí eu virei para ela e falei assim: faz raio-x, né? Ela falou: faz. Aí eu falei: vamos fazer esse então. E, assim, curiosamente, deu certo, porque eu acabei indo fazer estágio na XLM, né? E tô lá até hoje. Entrei lá em 2006, fiz o estágio, acabei contratada do estágio
estamos lá. Então pode-se dizer que a radiologia escolheu você e não você escolheu a radiologia? Então, mas é que é uma área bem interessante, sabe, Shirley? Eu indico, quando os jovens me perguntam, ai, Tuli, é uma área boa de trabalhar? Eu sempre falo para eles assim, olha, não é uma área que você vai arrumar emprego rápido. Aham. É uma área que exige dedicação, demora para você arrumar um trabalho, vai ter que fazer vários estágios. Mas é uma área que é gratificante, porque você trabalha com tudo. Você veja como é que é legal, assim, na parte da radiologia. Você trabalha com equipamentos, computadores de última geração, máquinas, assim, né? É até inacreditável que a gente opera um equipamento daquele valor, assim, que custam milhões, né? Aí você trabalha com computação, você trabalha com pessoas junto. E todo dia tem pessoas com histórias diferentes, né? Então, você alia várias coisas. E ciência, né? Ciência, tecnologia, possibilidades, coisas novas que você aprende. Sempre estão lançando equipamento novo, sempre há um curso. Olha, a clínica pediu para você fazer um curso de tal coisa. Olha, tem indicação para você aprender mexer em tal máquina ou aprender a fazer tal coisa. Isso é uma coisa sensacional. Ai, que incrível! E a gente está aqui. Eu sempre comento com os meus ouvintes, e quem me conhece sabe que eu sou super desprendida de tudo, né? A gente está aqui de passagem. Então a gente está aqui nesse planeta, nessa casa gigante que Deus nos colocou, para a gente aprender. A gente está aqui para aprender. Mas não é para a gente aprender e levar para a cova ou levar para o outro plano com a gente. É para a gente aprender e repassar o que a gente aprende. Isso é o ciclo da vida. Então outras pessoas aprenderam. Quando você vai fazer um curso, você está aprendendo com alguém que sabe mais que você. Então, é legal isso, você aprender coisas, você passar coisas para as pessoas. Isso faz com que você tenha um significado da tua existência aqui, né? Você não passa simplesmente por É passar. como se a gente quisesse deixar uma marca, né, Cirlei? É como se a gente Exatamente, quisesse deixar alguma coisa. E deixa. Olha, tudo bem, passou, valeu, mas aquilo ficou num filho meu, ou num amigo meu, ou num parente Alguém meu. algum dia vai falar de Alguém você. algum dia. Eu acho super legal, porque assim, antes da pandemia, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui dar aula um tempo de radiologia na escola técnica, né? E daí nessas escolas, assim, às vezes eu ainda encontro, porque eram muitos alunos, eram várias turmas, então claro que a gente acaba, você é um para o aluno lembrar, mas os alunos são 300, né? Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, ai, Túlia, eu fui tua aluna lá no curso tal e tal, e eu acho muito legal que a pessoa, de alguma forma, essa marca ficou, seja no cuidado ao realizar um procedimento, no cuidado a fazer um exame, ou numa técnica que eu ensinei, né? Ou às vezes numa história que eu contei. Às vezes a gente conta E uma isso faz com história. que vale a pena Isso. continuar, né? É isso que dá força pra gente seguir. Ai, fantástico. Então, meus amores, agora, com esse papo super bacana e descontraído aqui com a Tuli, eu vou chamar agora os nossos comerciais e em seguida voltamos com um papo muito legal sobre teatro e oficinas teatrais. E você que está assistindo o programa Olha Ela, eu tenho um recadinho para você nesse momento. Já parou para pensar que você pode usar o seu FGTS como forma de pagamento para pagar aquele boleto atrasado, aquela fatura de cartão e quem sabe realizar o grandioso sonho do seu casamento ou da festa de 15 anos? Isso mesmo. Basta você acessar o nosso site fhmfinanceira.com.br ou quem sabe acessar o nosso WhatsApp e você vai falar diretamente comigo. E nós da FHM Financeira vamos ajudar a você. E em 24 horas o dinheiro vai estar na sua conta. Isso mesmo, mas tem que entrar em contato agora para realizar o seu sonho. Mas Gibson, eu pedi a conta, meu FGTS está retido. Calma, nós da FHM Financeira podemos ajudar. Independente se você pediu a conta ou se você foi mandado embora, você tem direito ao saque do seu FGTS. Basta estar entrando em contato comigo nesse momento pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela e nós vamos ajudar você a ter o seu FGTS em 24 horas na sua conta. FHM Financeira, muito mais que uma empresa, uma família. E eu quero dizer agora, você que está nos assistindo, quero falar um pouquinho sobre a Quero Jardinagem. Aquela grama alta na sua casa, ou quem sabe você que está passando na frente da sua casa, desanimado, olha aquela frente toda suja, ou aquela frente tão desorganizada.
a Quero Jardinagem pode realizar o seu sonho de deixar aquela frente fantástica. Eu vou deixar algumas imagens que está aparecendo agora nesse momento e você vai estar vendo um jardim que nós estamos fazendo ainda. E você vai imaginar você tendo esse jardim na sua casa. E aquela grama alta na sua casa, também nós da Quero Jardinagem podemos resolver rápido e com valor acessível ao seu bolso. Mas tem que entrar em contato agora pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Quero Jardinagem, um sonho que pode ser realizado por você. Oi, meus lindos! Voltamos com o nosso segundo bloco. Para quem está chegando agora, nós estamos batendo um super papo aqui com a Tule Ville. A Tule, ela é técnica em radiologia e também tem uma outra faceta, né? Você faz teatro, conta pra gente. Então, Cirlei, faço, sempre fiz, né? Desde os 14 anos que a gente faz teatro amador, né? Sempre gostei, sempre curti teatro e daí, assim, há uns anos atrás, acabei fazendo o Enem e daí, agora sou aluna da Faculdade de Artes do Paraná. Olha que maravilha! Estou no último ano da Faculdade de Teatro e aí tenho feito algumas coisas, assim, na comunidade aqui, a gente trabalha aí junto com vários amigos, vários colegas, né? Para fazer a Paixão de Cristo, que já é uma coisa que acontece há muito tempo, desde 81, na comunidade de São José, Que mas legal. que agora a gente aí tenta fazer o possível e também na faculdade, né? Algumas coisas na faculdade que a gente tem feito. Para quem não sabe, a FAP é uma universidade de artes aqui do Paraná, localizada em Curitiba, é a Universidade Estadual de Artes do Paraná, a FAP. E temos muitos atores globais famosos que passaram pela FAP. A Marjorie este ano, o Alexandre Nero. Também minha filha também é formada na FAP. Legal. Ela é atriz, musicista, cantora. Nossa, 1001. Tem muita gente boa facetas, lá, sabe? Começa pelo... A FAP é uma universidade incrível. Não, tem muita atividade, tem projeto de extensão, né? Tem muito projeto de extensão, tem oficinas de teatro que oferecem para a comunidade também, sabe? Então é bem interessante ficar ligado no site, é Unespar, tá, gente? Universidade Estadual do Paraná. Aqui o campus de Curitiba chama Campus FAP, porque é exclusivamente o campus das artes, Das né? artes, Mas ela tem campus no Paraná todo, que é outros cursos também. Tem 16 campos, se eu não me engano. Legal. A FAP ela tem curso de cinema, fotografia, música, musicoterapia, artes musicoterapia, visuais, exato. Tem muita coisa. E você sabe que tem muita gente que não sabe da existência dessa universidade. Então, Cília, eu estava falando esses dias, sabe, até para uns colegas lá na faculdade, porque a gente estava no último vestibular para preencher todas as vagas do nosso campus, especificamente, da FAP, foram feitos 3 vestibulares. Então, quando eu conheço jovens artistas, assim, que eu observo o trabalho no Instagram, no Facebook, às vezes conversando mesmo com os jovens na comunidade, no trabalho e tal, eu sempre falo, gente, faz FAP, vai lá, faz a matrícula, é de graça, é pública, gente. A universidade é pública e é nossa. Quando vocês pagam imposto, é para manter a universidade. Exatamente. Então... Às vezes você vai fazer um curso de teatro, é caríssimo, sendo que você pode fazer uma universidade de teatro, ser um ator formado pela Universidade do Paraná, que eu não tenho certeza absoluta, gente, mas se eu não me engano, também passou pela FAP Lima Duarte, Ari Fontoura, o Luiz Melo. Eu sei que tem uma grade, assim, um currículo enorme de atores bem conhecidos no mercado nacional e mundial, que passaram pela FAP, gente. Então, a universidade, quando você se forma na FAP, você automaticamente já sai com o teu DRT. Então, você sai com um registro de ator ou músico, ou sei lá qual a área que você escolher na arte, garantidíssimo pela universidade. E às vezes você faz um curso aí particular, né, que nem é tão assim. Se você fizer um curso particular, tem diversas escolas que oferecem, né? 1 ano, 2, 3 anos o curso. No final você vai ter que participar da banca, né? A banca do Sindicato dos Artistas, né? E aqui em Curitiba
teve a banca há pouco tempo, algumas colegas minhas até fizeram a banca para já ter a carteirinha antes da formatura, né, e tal. Talvez eu faça no que vem, não sei ainda. Mas assim, Aí eu não duvido que você faça. eu faço muita coisa, sabe? Porque... Eu faço muita coisa. Ah, então, mas assim, enquanto a gente respira, a gente sonha. Então, vamos correr atrás. Então, aí se você fizer um curso fora, você vai obrigatoriamente ter que participar dessa banca, ser aprovado ou não, para conseguir essa DRT, que é a carteirinha que te diz se você é ator profissional ou não. Isso faz diferença? Faz, né? Se você quer participar de um casting, se você quer participar de um filme, se você quer entrar para uma seleção, né? Sim, para você participar de grandes seleções, né? Inclusive agências de atores e modelos, né? Tem trabalhos que aceitam um ator, uma atriz que fez um curso, mas que não tem o DRT. Mas, tipo, uma emissora de TV, você é chamado para um teste lá, para um trabalho numa Globo, numa Record, sei lá, qualquer. Você tem que ter o DRT. Sem o DRT, você não é um ator. E assim, o meu curso é licenciatura, né? Então, também tem o curso de artes cênicas, que o curso de artes cênicas é à tarde, e o meu é à noite. Então, já é um curso que proporciona que a gente possa trabalhar o dia todo e ir para aula à noite, né? Exato. Então é interessante assim, porque também foca no ensino do teatro, que é uma coisa assim que a gente percebe que a arte às vezes é deixada de lado nesse país, né? Então, pensando em trazer a arte para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, né? Cursos livres também, né? Olha que legal. E eu soube que você está com uma oficina de teatro. Sim, a gente... Vamos falar sobre isso. E como que funciona essa oficina de teatro? Como que você teve essa ideia? E quais os requisitos para que eu possa fazer parte dessa Então, a oficina? gente vai fazer essa oficina para crianças, especificamente. É uma experiência que a gente está fazendo em parceria com a Paróquia Bom Pastor. Então, não tem custo nenhum. E vai de que idade a que idade? De 8 a 12 anos, por ser uma primeira oficina que a gente vai oferecer no salão da Igreja São José do Pilarzinho ali, né? Aqui pertinho. Então, quem não sabe onde fica a Igreja São José, a Igreja São José, ela fica localizada aqui no Pilarzinho, na Rua Gardênio Scorziato. Eu não sei o número, 913. Gente. Isso, Gardênio Scorziato 913. É a igreja. E a inscrição é feita onde? A inscrição, gente, tem que entrar lá no meu Instagram. A gente vai estar disponibilizando. Esperei o programa aqui para divulgar primeiro. Então, hoje a gente vai disponibilizar lá o cartaz da oficina e o endereço eletrônico. Faz a inscrição pelo Google Forms mesmo. É um formulário que preenche, né? E, assim, a princípio, essa oficina são 4 sábados. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto sábado de agosto, das 10h30 ao meio-dia, 1h30. Olha que horário bom. O horário depois da catequese, também pensando nas crianças que vão estar lá na comunidade, na catequese, né? E a ideia são jogos teatrais para crianças, com a ideia de estimular aí a criatividade, estimular a imaginação, talvez desenvoltura. Algumas crianças são tímidas, não gostam de conversar, não gostam. Às vezes a criança não quer ir ler lá na frente. Então, tudo isso, o teatro pode ajudar em muita coisa, né? E daí eu e um amigo, o Petras, a gente teve essa ideia aí de fazer essa oficina, disponibilizar. E, gente, é grátis, tá? Mas a gente só tem poucas vagas. E o que vai rolar nessa? Como que vai ser essa oficina? Vocês vão dar os primeiros passos do teatro e vai chegar, eu sou curiosa, já vai chegar a montar uma peça, apresentar? Ainda, a princípio não, a princípio a gente vai trabalhar jogos teatrais, que são jogos de improviso, e a criança vai lá. Então existem autores importantes no teatro, e dentre eles a gente escolheu a Viola Spolin, que ela criou um método de ensinar a criança a fazer teatro e arte através de jogos. Então, ele brinca, se diverte e aprende para o teatro. Então, a princípio, como é uma primeira experiência na comunidade, né? A gente já está fazendo isso nos estágios fora da universidade, a gente vai começar com esses jogos teatrais. Então, são 4 semanas, jogos de aquecimento, treinamento vocal, para desenvolver imaginação, para conhecer, contar histórias, fazer jogos de improviso, onde as crianças podem ser o que quiser e fazer como quiser.
E aí, a partir disso, a gente vendo que deu um bom resultado, a gente pensa em ano que vem, depois da Paixão de Cristo, depois de março, em fazer uma oficina daí especificamente com o teatro, para de repente montar uma peça com as crianças e adolescentes. Olha só, gente, então você que tem seu filho aí, quer aproveitar essa oportunidade, então vai até a Igreja São José, vocês aqui do Pilarzinho, e depois a gente vai estar disponibilizando na barra embaixo. Aí a gente vai estar disponibilizando todos os contatos da Tule e como que você faz para fazer essa inscrição. Então, vamos ter duas oportunidades, gente, que eu vou aproveitar aqui. Eu deixei para falar aqui, já que nós íamos falar de teatro, que também nós vamos ter aqui no CRAS do Pilarzinho, próximo do lado da escola Erlei Mel, aqui no Pilarzinho, está aberta as inscrições para cursos de teatro infantil, musicalização, teatro, expressão corporal. A partir do segundo semestre, acho que já está aberta as inscrições. Então, vocês vão estar tendo curso lá com a professora Jennifer Ferrari, formada na FAP também, e vai estar lá dando esse curso para as crianças. Eu não sei lá a faixa etária de idade, vocês têm que ir lá no CRAS do Pilarzinho e se informar. Então, lá no CRAS do Pilarzinho vai estar esse curso disponível durante o semestre todo, até dezembro, tá? E na Igreja São José, para quem não tem disponibilidade de ir no curso lá no CRAS do Pilarzinho, eu não sei os horários lá, gente, eu não sei informar para vocês, porque quando me passaram essa informação, eles não tinham ainda a grade de horário, nem de dias, então eu não sei informar a princípio, mas eu vou estar trazendo para vocês posteriormente mais informações sobre esse curso de teatro para crianças no CRAS do Pilarzinho. E, enquanto isso, gente, no mês de agosto, a iniciação ao teatro com a Tule. Então, vocês vão aprender técnicas vocais, vão aprender como se portar, como ler um texto. Então, tudo isso vocês vão aprender com a Tule em 4 sábados no mês de agosto na Igreja São José. Então, o pessoal que sabe onde fica a Igreja São José, que tem interesse, já vai procurando, porque então, é limitado, entra lá no Instagram, gente, eu vou pôr um passo a passo lá bem fácil, daí faz a inscrição, que a gente, assim, como se estamos em 2 professores, né, para dar o treinamento, não pode passar muito de 20 crianças, para a gente conseguir dar uma atenção também, né, para que a gente faça uma coisa efetiva na vida da criança e não uma coisa assim de qualquer maneira, né. Mas eu vou botar lá o formulário também para as inscrições, eu acho bem bacana, porque assim, o teatro liberta a gente. Liberta. E eu sempre comento, porque eu sou suspeita a falar, porque eu fiz teatro quando jovem. Meus filhos, minha filha é formada em licenciatura em artes, e o meu filho também fez teatro durante muito tempo. Meu filho fez cena 1 dos 4 anos até os 10 anos de idade. Aí depois, por opção dele, ele acabou deixando o teatro, fez vários trabalhos no setor artístico, mas eu sempre bato na tecla da importância de você colocar o teu filho no teatro. Ah, mas meu filho, eu não quero que meu filho seja ator, não quero que minha filha seja atriz. Gente, independente se a criança vai se tornar ator ou atriz, a importância do teatro, você como futura atriz, né? Atriz já dá para se dizer, né? E você sabe da importância, não quer ser ator, mas você vai fazer um dia na tua vida uma entrevista de emprego. Aí imagina você fazendo uma entrevista de emprego, aquele jovem, aquele adolescente tímido. Você sabe fazer tal coisa? Uhum. Você tem facilidade em conviver em grupo? Uhum. Olha a diferença de você falar, você tem facilidade de falar, sim, tenho facilidade de trabalhar em grupo, tenho facilidade de conviver com o público, de falar com as pessoas. Gente, é um salto gigantesco, é óbvio que um contratante entra em contratar um... tenho. Ah, sim, claro, sem dúvida. É óbvio que vai optar pela segunda opção, né?
Então, o teatro, ele abre portas para a vida, abre perspectivas, abre a mente para você ver longe, para você ver além das suas possibilidades. Então, é muito importante. É interessante, sabe, Shirley, porque as pessoas, talvez por falta de acesso, né? Às vezes não tem essa visão, entende? Porque a gente não está falando só de comunicação verbal, mas também tem uma comunicação corporal, né? Sim, Como que essa criança se porta, como que ela senta, como que esse adolescente evolui, às vezes como que ele conversa com os coleguinhas, né? Então, o teatro, não só o teatro, mas a música, o teatro, a dança, o desenho, a pintura, tudo isso traz um outro tipo de comunicação. Mas sim, o que eu encontrei na FAP especificamente, além de pessoas incríveis, foi oportunidade de conhecimento. Entende? Quando você de repente começa a estudar sobre o teatro, entende? Quando você começa a ler que aquilo não é uma coisa que começou agora, que aquilo é uma coisa que vem da história inteira de uma vida, que esses artistas que eu não estou falando de gente famosa, eu estou falando de gente que luta para viver de sim, arte, entende? Porque a gente exatamente. O que sabe nós que temos de artista no nosso Brasil, né? exatamente, Pessoas criativíssimas. E aqui em Curitiba mesmo, peça rolando, é no Lala, é no Senaum, é no outro teatro, é no Barracão, é ali, aqui, todo final Na de semana, rua. na rua. Peças muitas vezes gratuitas, o SESI oferece peça gratuita, o Teatro da Caixa oferece. Então, às vezes, é difundir esse conhecimento também. Sim, e até eu estava lembrei de uma coisa muito importante. Esses dias atrás, nós estávamos num determinado local e estávamos falando sobre estresse de cinema, sobre filmes e tal, e um pequeno grupo comentando que nunca tinha entrado no cinema, porque o cinema é muito caro. Gente, para quem não sabe, nós temos aqui o Cine Passeio, que fica ali na Riachuelo. Tem filmes interessantíssimos, o ambiente é agradabilíssimo, tem um café maravilhoso e o cinema com preço super acessível, com filmes super bons, então não tem desculpa para você ter acesso à arte, né? Então, eu acho que também é um hábito, né? É uma questão de oportunidade. Teve uma professora no semestre passado que a gente levou um grupo de alunos do ensino médio. É interessante que esses alunos eram jogadores de futebol, eles eram de escolas de futebol. E eles foram assistir com a gente uma peça. Então a gente pegou o ônibus, foi lá, pegou eles, levou, e foi muito bacana. E muitos não tinham ido ao teatro ainda. Então, o que a universidade tenta, o que a gente com esses estágios, com essas visitas nas escolas tenta, é dar oportunidade para que a pessoa possa escolher, eu vou ver o jornal, vou ver a novela das outras. Não, eu vou ao teatro. Eu vou ao teatro porque lá está dentro daquilo que eu posso fazer. Vou ler um Entende? livro. Vou ler um livro, vou assistir um filme, vou fazer umas coisas diferentes. Ou vou jogar joguinho na internet, mas eu tenho escolhas. Sim. É dar escolhas. Olha, eu vou te contar uma história dentro do teatro. O meu filho, ele sempre foi uma criança muito, muito, muito inteligente desde pequenininho. Ele começou a ler fluentemente aos 3 anos e meio. Então, ele foi diagnosticado com altas habilidades, enfim. E o meu filho sempre foi muito, muito bem na escola. Ele ia muito bem na escola. E como ele estava no teatro, fazia o teatro e ele fazia publicidade também, ele foi convidado para fazer um curta-metragem. E nesse curta-metragem tinha oficina, e nessa oficina cada ator desenvolvia um personagem. E o meu filho, ele desenvolveu um personagem de uma criança que sofria bullying pela professora. Ele sofria bullying pela professora, a professora fazia uma pergunta sobre determinado conteúdo e ele dava a resposta, a professora ignorava a resposta dele, perguntava para o outro colega. E isso, ele colocou todo no papel, ele jogou todo esse bullying que ele sofreu em sala de aula, ele jogou tudo pro personagem desse curta-metragem. Esse curta-metragem foi fantástico, foi gravado, foi assim uma coisa fantástica. E aí o diretor entrou em contato comigo e falou: olha, o Taxi Driver já está pronto, foi maravilhoso, está incrível. E nós assistindo o piloto do curta, a gente estava percebendo, Cirlei,
dá uma observada melhor no seu filho, porque tá todo mundo comentando sobre o personagem dele. A realidade, o realismo desse personagem chama muita atenção. E a gente tá achando que ele tá sofrendo bullying na escola. E aí a gente começou, eu e meu marido começamos a, né, observar, conversar com ele. E se realmente ele estava sofrendo bullying pela professora. Trocou de escola e seguiu em frente. Mas nós só ficamos sabendo através desse personagem e, né, de alguma forma o teatro ajudou a ele a desenvolver isso e botar para fora. E não afetou ele em nada psicologicamente, porque ele pôs para fora, ele pôs pro papel, ele pôs pro personagem. Ele criou um personagem, então é isso que a gente fala da importância da criança no teatro. Se vai se tornar um ator no futuro, ótimo, mais um artista para o Brasil. Mas se não, vai se tornar um excelente cidadão, capaz de pôr para fora o que não lhe faz bem e o que lhe faz bem expressar de uma forma muito mais gratificante. Não é isso? O teatro é bárbaro. É bárbaro para tudo, né? Assim, traz a gente para uma outra realidade também, sabe, Cirlei? Permite que a gente traga as pessoas para perto da gente, porque o cinema, ele vai te causar você vai chorar, você vai sorrir, mas o artista não está ali junto com você, né? Eu tive assistindo uma peça aí há 2, 3 semanas atrás, que nossa, me peguei chorando no meio da peça com aquela história, eu tinha certeza que aquilo era real, daí depois eu pensei, não, gente, é só a peça, né? Que bacana o ator te dar essa possibilidade de você ter sentimentos, né? No teatro você entra no personagem. Exatamente. Ali, é bem interessante. Você vê uma peça de teatro que me deixou assim muito emocionada e me fez refletir sobre muitas atitudes minhas, foi O Nosso Lar. É uma peça espírita. Inclusive o autor é amigo meu e eu quero trazer ele ainda aqui para o programa Olha Ela, para a gente falar sobre essa peça. E a peça Nosso Lar, ela é uma peça que me trouxe muito assim para refletir as minhas atitudes. E o legal é que os personagens dessa peça, eles atuam no palco, mas eles atuam no meio do público também. Gente, se essa peça vier a voltar e você tiver a oportunidade, assista. Nosso Lar é uma peça espírita, assim, de uma forma assim, cara, de uma realidade assim que você vai para tua casa refletindo as suas atitudes e reformulando algumas coisas que você faz. Então, esse teatro também moderno, sabe, Cirlei, traz a gente, esse teatro contemporâneo, de quebrar essa quarta parede, entende? Que é o teatro com o ator interagindo com o público, sabe? Quebra barreiras, né? Quebra essa barreira, sabe? Porque eu, por exemplo, na minha faixa etária, o teatro que eu conhecia antes de estudar, era um teatro onde o ator estava lá no palco e a pessoa estava assistindo e não tinha essa relação, né? Então, aí na universidade eu comecei a ver, por exemplo, que nem sempre eu preciso de cenário, nem sempre eu vou precisar de um figurino específico, nem sempre o palco é o palco, entende? Qualquer lugar pode ser o palco, e isso foi uma das coisas que a FAP me trouxe de bom, assim, sabe? E me ajudou profissionalmente também, assim, porque, mas é tão diferente, é na área de saúde, mas me desenvolveu novos hábitos de leitura, uma maneira nova de estudar, entende? Um jeito diferente de olhar para as pessoas, sabe? Eu acho. E o teatro também, eu acho que ele traz uma coisa que você. Às vezes a gente ouve falar muitas coisas sobre determinados assuntos. Só que quando a gente não se inteira, a gente não pegou um livro para ler sobre aquilo, para a gente se inteirar sobre aquela história, a gente fica com aquilo na cabeça que aquilo realmente é assim. E uma das coisas que sempre chamou minha atenção, porque eu sempre tive no meio artístico, sempre convivi com o meio artístico. Morei no Rio de Janeiro muito tempo, convivi com muitos atores lá, atrizes, tinha o Teatro Tablado lá, que era famosérrimo, depois veio a Cal, eu nem sei se o Tablado ainda existe, mas né, eu já estou morando há bastante tempo aqui no Sul.
E eu sempre convivi, E tem uma coisa, gente, que eu busquei conhecimento. Muitas pessoas comentam sobre macumba. Ah, tá lá na esquina uma macumba e não sei o quê. Só que nunca as pessoas procuram saber o significado disso. Na época dos escravos, a macumba não era macumba. Não era uma mandinga pro fulano. Haviam muitos escravos que fugiam. Fugiam dos seus engenhos, fugiam dos seus patrões para procurar uma vida menos dolorosa, menos humilhante. E eles tinham que se chamava aquela vila dos escravos, eram os quilombos, né? Os quilombos. Então, muitos fugiam das fazendas dos seus patrões para os quilombos. E os familiares dessas pessoas, inclusive pessoas que já moravam nos quilombos, elas faziam esses despachos nas esquinas, no meio do mato, assim, em determinados locais, tipo encruzilhadas, que eles sabiam que os escravos fugitivos iam passar. Então, eles colocavam ali, faziam uma roda de velas para iluminar e colocavam ali frango, farofa, banana, alimentos fortes para esses escravos fugitivos. Então, na realidade, ali não era uma macumba, uma mandinga para sei lá quem. Nada mais era que em determinados locais que eram deixados esses despachos, eram alimentos para esses escravos fugitivos. As velas em volta não era para santo nenhum, era para iluminar, que como eles passavam no meio da escuridão, no meio das florestas, para fugir, às vezes, de cães, caçadores que saíam atrás deles com armas para matá-los, para levá-los de volta amarrados para suas fazendas, porque eles eram escravos. Então eles corriam, eles fugiam durante meses, durante muito tempo, eles ficavam correndo nesse mato. E muitos não tinham o que comer. Então, esses despachos nada mais era que alimentos para os escravos. E também passa por a gente olhar para a fé do outro com o mesmo respeito que a gente quer que o outro olhe para nós. Exatamente, né? exatamente. Passei por aquilo e está tudo bem. Se ele acredita, está tudo bem. Se eu acredito no que eu acredito, está tudo bem. Mas a verdadeira história era essa. Né? Às vezes isso também a gente cria um preconceito com determinadas coisas que não vai afetar a minha vida em absolutamente nada, né? Não Mas se vê nada, como que a ignorância leva as pessoas a verem de um lado que, né, na realidade era uma coisa toda... A história leva você para um lado totalmente oposto do que as pessoas vão pondo na tua cabeça. Então, o conhecimento, a cultura, a educação, a leitura, o buscar saber é muito importante. Buscar conhecimento e também buscar conhecimento de verdade, né, gente? Não ser aquele conhecimento da internet. Não, a internet tem muita coisa boa, tem um ganho gigantesco para essa geração, né? Sim, mas também tem muita coisa ruim. Não pode só olhar na internet. Mas eu tenho uma informação, vamos checar esse fato, checa essa informação, olha para ver se isso é fato ou fake. Né? Livros, né? Pesquisa um livro, baixa um PDF, quer dizer, hoje a gente tem essa mágica também, né, Sirlei? Para mim, no tempo que eu estudava, lá no tempo que eu estudei radiologia, 20 e poucos anos atrás, quase 20 anos atrás, o que a gente tinha que comprar um livro, era caro, né? Hoje não, hoje você consegue com facilidade buscar a informação correta. Sim, temos muitos sebos, livros interessantíssimos, baratinho. Né? E que pode trazer uma informação verdadeira e não te enganar, né? E se você não tem dinheiro para comprar, você pode ir no sebo, você encontra o livro, tem espaço para você sentar, ler, ver o que você quer numa outra ocasião. Tem lugares, ONGs que distribuem livros também, né? Bibliotecas, faróis de saber da cidade. A cultura tá aí, gente. É só buscar, só ter interesse. Agora, se ficar trancadinho no teu quartinho, ali na tua caminha, ali borocochô, esperando que vai bater na tua porta, acredite, não vai. Você tem que ir atrás, buscar o conhecimento tá aí. Na verdade. É isso aí. Então, olha, quanta coisa legal nós falamos hoje aqui com a nossa convidada,
com a Tule, para quem, né, tem pessoas que estão chegando agora aí, conversamos sobre a radiologia, sobre a importância dos cuidados na radiologia. Se você não tem necessidade de acompanhar o seu paciente até a sala onde ele vai realizar o procedimento da radiologia, não há necessidade de entrar junto. Falamos sobre teatro, falamos sobre oficina. Então, um monte de coisa legal. E você aqui do Pilarzinho, que está nos assistindo, por favor, corre lá na Igreja São José, veja como é que você vai fazer a sua inscrição para a oficina de teatro que a Tule vai estar realizando. Você aí? Eu e o meu amigo Petras Canatelli. Olha aí, o Petras, uma outra oportunidade. Vamos estar trazendo aqui a Tule e o Petras para falar. Aí, posteriormente, com a oficina já realizada e os novos projetos, porque a Tule com certeza não vai parar por aí, né, Tule? Ah, não, com certeza a gente já vai se programar aí para Paixão de Cristo, aí, com a ajuda do Gibson e de toda a equipe aí da Igreja São José do Pilarzinho, da Paróquia Bom Pastor. E depois da Páscoa, né, no ano que vem, 2024, a gente deve realizar outra oficina, aí focada, assim, num trabalho teatral para desenvolver uma peça no final da oficina. Olha que maravilha! Olha só. E para quem não vai ter a oportunidade ou de repente vai não conseguir vaga, porque o curso da Tule é bem rapidinho, né, Tule? Essa oficina, assim, a gente tem procurado, vamos começar devagar por ser a primeira, por ser na paróquia, né, por ser uma novidade também. Então vamos fazer essa que são 4 sábados. E aí a gente avalia, né, se houver bastante procura, se as crianças gostarem. Eu falei para o meu amigo assim, que talvez no primeiro dia não tenham tantas crianças, mas no segundo vão vir mais. Por quê? Vem chegando, porque né? A criança um fala para o outro na escola, né? Então é bem legal isso, né? Eu fui lá, eu gostei, daí na segunda aula vai ter mais gente, né? Sim. É uma experiência que a gente vai fazer em agosto, e daí a gente vai contando lá, mas segue lá no Instagram, é Tuliville, bem facinho, e vai ter todas as informações lá para vocês. Nós vamos deixar disponibilizado embaixo, na barra embaixo, os contatos da Tule. Então, quem não conseguir uma vaga para essa oficina de teatro da Tule, que vai acontecer no mês de agosto, na Igreja São José, aqui no Pilarzinho, vai no CRAS Pilarzinho e já faz a inscrição da sua criança para o curso de teatro, que vai ser 6 meses. Começa agora em agosto, se eu não me engano, e vai até dezembro. Eu não sei informar para vocês o nível lá do curso e nem o que vai ser passado. Mas eu sei que vai ter um curso lá até de agosto até dezembro, gratuito, disponibilizado para as crianças no CRAS do Pilarzinho, próximo à escola Erlei Mel, tá? E, gente, infelizmente, nosso programa está acabando. Eu vou passar o microfone para nossa querida Tule, para ela dar um tchau para vocês, para se despedir, deixar um super beijo. E, né, gente, já convidando ela para estar novamente conosco aqui, contando as novidades, né, no pós oficina de teatro, para contar as novidades que ela vai ter aí e trazer o seu amigo de teatro para estar aqui conversando conosco e levando muita informação para vocês, porque é esse o nosso objetivo, levar até vocês informações e um programa gostoso e agradável sempre. Muito obrigada, então, Cirlei. Muito obrigada, então, Cirlei, pelo convite. Foi muito bacana conhecer você, o teu programa. Já te acompanho na rede social há algum tempo, né? Ai, que bom. E espero que o pessoal tenha gostado, que as informações que eu tenha conseguido passar informações claras aí, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? E agradeço pelo convite teu, agradeço pelo Gibson, que é meu amigo há muitos anos. Agradeço pelo convite, foi muito bacana participar com você. Nós do programa Olha Ela que agradecemos, eu fico imensamente grata por você ser minha seguidora, por você estar aqui comigo, e você aí que está nos ouvindo, tem uma história legal, tem um projeto legal, tem algo que você acha que vale a pena divulgar para a galera? Entre em contato com a nossa equipe aqui do programa Olha Ela, o nosso programa está aberto a
todos. Você que canta, você que faz teatro, você que quer divulgar o seu trabalho, quer divulgar a sua arte, quer falar sobre algo, quer fazer alguma denúncia, tem algum problema na sua rua, no seu bairro, entra em contato conosco, nós vamos até você e teremos um enorme prazer em fazer essa cobertura. Então, meus amores, ficamos por aqui com mais um programa Olha Ela e estaremos de volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser e Ele quer, você e eu, com o nosso queridíssimo Olha Ela. Beijos!